Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e caras irmãs, hoje reunimos nossos corações em uma profunda reflexão sobre o acontecimento sagrado que nos foi transmitido. Somos levados ao momento crucial da crucificação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então hoje, meu irmão e minha irmã, como o Evangelho é grande, vamos meditar na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz uma pequena meditação. Vamos meditar nesse texto. Vamos meditar quão grande salvação foi por nós, seres humanos. Imaginemos o cenário sombrio daquele dia fatídico. Jesus, o Filho de Deus, é arrastado pelos carrascos, sua carne dilacerada, seu corpo ferido pelas chicotadas e pela coroa de espinhos. Ele suporta os insultos, a dor física e a humilhação, com uma calma que transcende a compreensão humana. Enquanto isso, os carrascos, cegos pela violência e pelo ódio, prosseguem com sua tarefa macabra, sem perceberem a magnitude do que estão fazendo. Mas, mesmo no meio da escuridão, há luz. Vemos o gesto de compaixão de um homem, enviado por Deus para cobrir a nudez de Jesus, simbolizando a redenção divina em meio ao sofrimento. Vemos também as santas mulheres que tentavam aliviar a sede de Jesus com vinho aromático, demonstrando amor e devoção diante da adversidade. E então Jesus é erguido na cruz e a natureza mesma parece lamentar sua agonia. O sol se escurece, as trombetas ressoam no templo, como se toda a criação estivesse testemunhando o sacrifício redentor do Cordeiro de Deus. Enquanto isso, os ladrões Dimas e Gesmas são crucificados ao lado de Jesus, cada um reagindo de maneira diferente à sua situação. Enquanto Dimas se arrepende e reconhece a santidade de Jesus, Gesmas permanece em sua incredulidade e zombaria. E o que dizer das vestes de Jesus, tiradas à sorte pelos carrascos? Este simples ato, aparentemente trivial, cumpre as Escrituras e estabelece um vínculo entre o sofrimento da cruz, entre sofrimento e morte da cruz e a redenção da humanidade. Caros irmãos e irmãs, diante desses relatos somos chamados a refletir sobre o significado mais profundo da paixão de Jesus Cristo. O Filho de Deus suportou tudo isso por amor a nós, para que possamos ser perdoados e reconciliados com o Pai. Sua morte na cruz é o ápice do sacrifício divino, um testemunho do amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. Neste período da Quaresma, que possamos meditar profundamente sobre o mistério da cruz e renovar nosso compromisso de seguir os ensinamentos de Cristo, que possamos encontrar esperança e conforto na certeza de que, mesmo no meio do sofrimento, há sim redenção e vida eterna, através do sacrifício de Jesus. Que possamos ser como Jonas, trazendo luz e compaixão ao mundo em meio às trevas da dor e do pecado. Pois, nesse momento de dor e desespero, os fiéis testemunharam as brutalidades dos carrascos, que não pouparam nem mesmo os ladrões crucificados ao lado de Jesus. Gesmas e Dimas, em seus últimos momentos de vida terrena, experimentaram o peso da crueldade humana, mas também o alívio de estarem diante do Redentor. Enquanto isso, a Santíssima Virgem e São João e as outras mulheres permaneciam em agonia, presenciando cada instante com os corações dilacerados pela dor.
a intervenção divina se fez presente através do oficial Cássio, cujo coração foi tocado pela graça, levando-o a proclamar sua fé diante do milagre da lança que perfurou o lado de Jesus. O sangue e a água que jorraram do ferimento sagrado foram testemunhas da redenção e do perdão que fluíram daquele sacrifício supremo. Enquanto isso, José de Arimateia e Nicodemos preparavam-se para sepultar o corpo de Jesus, seguindo os desígnios divinos e garantindo que ele recebesse um digno repouso na terra. A dor e o luto pairavam sobre o Gólgota, mas a esperança e as promessas da ressurreição já começavam a brilhar no horizonte da história da humanidade. A cena da lança de Cássio, mergulhando no lado sagrado de Jesus, foi um momento de profunda transformação para todos os presentes. Maria, mãe de Jesus, sentiu a agonia como se fosse a própria. E seu pranto se misturou com o de Madalena e das outras mulheres piedosas. Sangue e água que fluíram do lado direito de Jesus eram recolhidos com cuidado e devoção, como preciosos símbolos da graça e da salvação que emanava da cruz. Enquanto isso, José de Arimateia e Nicodemos, preparavam-se para cumprir o dever sagrado de sepultar o corpo de Jesus, seguindo suas orientações divinas e orientando o mestre com um sepultamento digno. A cidade, envolta em temor e incerteza, aguardava o desenrolar dos acontecimentos, enquanto os discípulos, liderados por São João e as santas mulheres, buscavam conforto e suprimentos para o sepultamento iminente. Neste momento de dor e desespero, a luz da esperança começava a brilhar. Naquele lugar. O sacrifício já estava prestes a se cumprir, mas colocando a promessa da vida eterna. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, essa foi a meditação que eu queria falar com vocês, mas é necessário irmos mais profundo. Por que tem algumas pessoas que se dizem, porque se Jesus morreu numa cruz, há morte ainda? Meu irmão, minha irmã, Jesus não veio nos libertar da morte natural, que é comum, mas ele veio nos libertar da morte espiritual. A primeira morte é apenas uma passagem para o reino dos espíritos. Mas a morte eterna é muito mais pior. Como diz a palavra do Gênesis, o salário do pecado é a morte. Mas a morte eterna. A morte natural é comum, mas a morte eterna não. Porque é uma morte que é cheia de sofrimento, cheia de agonia, cheia de ranger de dentes. Jesus veio nos resgatar desta morte, pagando um preço altíssimo em uma cruz. E nós, que somos ignorantes, não vemos isso. A cruz é o sinal de todo o cristão. Todo aquele que se digna ser cristão tem que ter o sinal da cruz em si. Porque a vida é assim, a vida é para ser vivida de uma melhor forma. Mas na melhor forma, com Deus, para Deus e sempre com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o rei está nu. Jesus Cristo está nu, foi flagelado, escarneceu-se a sua carne, coroas de espinhos transpassaram sua cabeça, perfurando seu crânio. Imagine perfurando a cabeça de Jesus, aqueles espinhos grandes, vestindo uma capa vermelha, humilhando, cuspindo, insultando. Isso é um carrasco, o rei está nu, o rei está ultrajado, o rei está morto. Voltemos a olhar a Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, como dizemos no creio. Ele veio nos resgatar ao fundo. E eu te falo uma coisa, meu irmão, minha irmã. Na sua vida inteira, desde a sua concepção até a sua morte, Deus vai fazer de tudo enquanto você está vivo para te salvar. Porque a salvação não é Deus escolhe quem vai se salvar ou não.
É nós que escolhemos se vamos ser salvos. Como diz, Deus não condena ninguém. Nós mesmos nos condenamos. Quando Deus julga alguém, é pelo coração. Não é pela fé que teve, não é pelas obras, mas sim pelo coração. Porque o coração é o que mostra a necessidade. O coração é o que mostra o sentimento da pessoa, a sinceridade. É sempre o coração. Então, fazer isso, se entregar cada vez mais a tudo. Fazer as coisas com amor, com zelo, com honestidade. Plantar, semear o reino de Deus nessa terra, como Jesus semeou, dizendo a palavra. Falou parábolas que nem nós mesmos nós pensávamos que existia. Mas ele falou, revelou para nós se inspirar naquelas parábolas, para seguirmos a vida adiante. Lembre-se bem, meu irmão, minha irmã, se você está em angústia, se você tem depressão, se você tem qualquer tipo de mal que te aflige, lembre-se bem que Deus vai fazer de tudo para que você vá para o céu com Ele. Ele vai fazer de tudo, mas basta também você cooperar. Ele vai fazer de tudo. Senhor, me cura das suas chagas, com o seu preciosíssimo sangue. Senhor, me cura. Deus cura, mas basta nós abraçarmos esta causa. Basta nós entregarmos firmemente a esta causa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.